Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde faremos a leitura dos versos 1 a 28, desculpe, 11, 23 a 28. 1 Coríntios 11, de 23 a 28. Aproveitaremos, faremos mais uma oração no final. Nosso irmão Thales já orou pedindo perdão dos nossos pecados, mas nós faremos uma oração nesse sentido novamente. Todos acharam? Amém. Vamos ficar em pé para a leitura. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Os irmãos podem assentar. Recomendados, conformes a fazermos um exame, um autoexame, e convido a cada um baixar a sua cabeça, estar orando ao Senhor, dizendo: Senhor, embora acabamos de orar nesse sentido, mas agora a oração é depois deste autoexame. Você diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a enxergar os meus pecados, a perceber o que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. E depois, os irmãos serão conduzidos por mais uma oração que eu mesmo estarei fazendo. Ó Deus, o teu povo está mais uma vez orando ao Senhor, fazendo esse autoexame criterioso para ver onde tem pecado diante da sua majestade. Estamos todos, ó Deus, envergonhados do que fizemos. E a recomendação do apóstolo Paulo foi exatamente no sentido de fazermos este exame, este autoexame, a fim de, encontrando um pecado, por menor que ele seja, reconhecer esse pecado e pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos de nossas falhas, para que possamos participar da tua mesa sem incorrer em alguma condenação, em alguma falha, sem incorrer, ó Deus, em um juízo que venha da tua parte. Perdoa-nos, ó Deus. Por outro lado, separa estes dois elementos do seu uso comum, do seu uso ordinário, o pão e o suco de uva, para que, usado de forma singular, represente o corpo de Cristo. Nos abençoe e nos guarda. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós cantaremos o hino 269, que lida somente a primeira estrofe e o coro.
continua, mas nesse primeiro momento só a primeira estrofe e o coro. Pureza no sangue de Cristo. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado, pelo puro coração, os pecadores remidos, com Jesus tem completa união. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples sangue lavado, mais algo que a neve sou. Quero convidar o nosso irmão Thales e o nosso irmão Isaías para nos auxiliar na ministração da ceia. Então, meus irmãos, nós estamos diante dos dois elementos, o pão e o cálice, né? No nosso caso aqui, o suco de uva. Eles não se transformam em corpo de Cristo. Isso é feito em outros arraiais. No nosso contexto, eles apenas simbolizam o corpo de Cristo. E a ordem do Senhor Jesus, passada para nós através do apóstolo Paulo, na leitura que acabamos de fazer, é de participarmos da mesa do Senhor, depois de um autoexame, participarmos da mesa do Senhor lembrando daquilo que Ele fez em nossas vidas. Quero convidar os irmãos a participarmos todos juntos da seguinte forma: os irmãos vão pegar o pão, na sequência vão pegar o cálice e vão esperar para que participemos deles todos juntos. Enquanto os irmãos Isaías e Thales distribuem estes elementos, nós cantaremos o restante do hino 269. Chagas por
os irmãos a ficarmos todos em pé. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomando o pão, dando graça, ele partiu e disse: este é o meu corpo, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos do primeiro elemento. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por muitos. Tomai dele todos, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, tomemos deste segundo elemento. E ao nosso irmão Joselito que faça a oração agradecendo ao Senhor por este momento. Santo Deus, obrigado a Deus por estar aqui entre nós. E agradecemos a Deus por esta presença necessária para memória de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus, Deus. está participando da nossa ceia. Obrigado, Senhor. Isso se continue até a tua volta. Amém, Deus. Obrigado a Deus por Guarda. mais uma ceia. Sim, Senhor. A honra e a glória.